So an astronaut walking on Venus would first sink into the molten surface, be crushed by the atmosphere, and then burned alive by sulfuric acid rains. No auge da corrida espacial, a União Soviética se destacou na exploração espacial, superando seus rivais com inúmeras inovações. Contudo, havia segredos escondidos por trás de suas conquistas, incluindo missões que falharam e experimentos secretos. Estes foram revelados anos depois por um cosmonauta soviético, lançando nova luz sobre este período histórico e suas complexidades. Estes segredos têm um papel significativo na nossa compreensão do cosmos. Junte-se a nós neste vídeo em uma jornada de descoberta, enquanto desvendamos a história de um astronauta soviético que, nos momentos finais de sua vida, quebrou o silêncio para revelar um segredo assustador. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom REALIDADE10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. O mundo frequentemente relembra as lendárias histórias de Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua, e da NASA, a agência espacial que transformou esse feito extraordinário em realidade. No entanto, a NASA, embora tenha alcançado a proeza de enviar o primeiro ser humano à Lua, não foi a pioneira na exploração lunar. Esse título de pioneirismo pertence à União Soviética, que deixou sua marca indelével na corrida espacial ao ser a primeira a enviar um artefato criado pela humanidade até o solo lunar. Além disso, a União Soviética surpreendeu o mundo com outra façanha monumental. Foi a primeira a enviar um objeto feito pelo homem para a atmosfera de outro planeta, neste caso, Vênus, ampliando assim os horizontes da exploração espacial e estabelecendo marcos históricos que ainda são celebrados e estudados até os dias de hoje. A disputa pela supremacia entre os Estados Unidos e a Rússia não terminou com a Guerra Fria. Uma nova corrida e rivalidade surgiram. Como ambas as nações não podiam impor sua dominação sobre a outra, decidiram dominar algo diferente, o espaço sideral. Na corrida para dominar a exploração espacial, a União Soviética avançou rapidamente, impulsionada por recursos financeiros consideráveis, conhecimento científico e mão de obra. Seu programa espacial alcançou vários marcos, como enviar a primeira mulher ao espaço, marcando um avanço significativo na exploração espacial. O nome dela era Valentina Tereshkova, e esse evento notável ocorreu em 1963. A União Soviética parecia ter a maior ambição de conquistar o espaço, dados seus feitos pioneiros. Eles lançaram o primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik, e foram os primeiros a enviar um animal à órbita terrestre e trazê-lo de volta. Em seguida, voltaram sua atenção para objetos espaciais como a Lua e o planeta vizinho da Terra, Vênus. O marco fenomenal de pousar uma nave espacial em Vênus ocorreu na década de 1960. A missão Venera visava coletar o máximo de informações possíveis sobre Vênus. Um aspecto que tornou a missão Venera muito inspiradora foi o fato de Vênus ser conhecido por seu clima áspero. A pressão atmosférica do planeta é cerca de 92 vezes a da Terra. E há outro problema de gases altamente tóxicos como dióxido de carbono e enxofre na atmosfera. Graças a todos esses gases presos na atmosfera, o calor em Vênus é extremamente alto, até mais alto que Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol. Embora Mercúrio esteja mais próximo do Sol, sua atmosfera não é tão espessa quanto a de Vênus. Enquanto Mercúrio dispersa rapidamente o calor solar, Vênus retém intensamente esse calor. Como resultado, Vênus está sempre extremamente quente, com temperaturas em torno de 400 graus Celsius, seja de dia ou de noite. Em contraste, Mercúrio esfria até menos 173 graus Celsius durante a noite. Esses foram alguns dos desafios que a União Soviética teve que enfrentar durante a missão Venera. Venus is this oddball planet, this evil twin of the planet Earth that is so hot, much hotter than it should be. Enquanto a NASA optou por explorar a Lua e Júpiter, a União Soviética enfrentou desafios ao tentar explorar Vênus. As primeiras missões Venera falharam, mas em 1967, a Venera 4 obteve sucesso, pousando em Vênus e enviando dados de volta à Terra, um feito notável na exploração espacial. Foi um momento verdadeiramente impressionante. Antes disso, não se sabia muito sobre Vênus, além do fato de que nuvens espessas e assustadoras o cobriam. Graças à Venera 4, os cientistas aprenderam que não há oxigênio ou água na atmosfera de Vênus,
sendo composta principalmente de dióxido de carbono. Também revelou a ausência de um campo magnético no planeta. No geral, a sonda Venera 4 passou cerca de 90 minutos coletando dados antes de derreter sob a pressão implacável e as condições atmosféricas de Vênus. Nos anos seguintes à Venera 4, foram realizadas mais 12 missões, todas bem-sucedidas. As Venera 5 e 6 foram lançadas em janeiro de 1969, com cerca de 5 dias de diferença. Estes modelos posteriores da espaçonave Venera vieram com modificações avançadas para suportar mais pressão e coletar dados mais precisos. Graças a essas modificações, os soviéticos coletaram uma quantidade enorme de dados sobre o misterioso planeta. A Venera 8 conseguiu tirar fotos e gravar vídeos de Vênus, mesmo em meio ao clima terrível. Mas o mais impressionante de tudo foram as sondas espaciais, Venera 9 a 12, lançadas entre 1975 e 78, pesando até 5.000 quilos cada, e suas sondas de pouso podiam tirar fotos claras e precisas. No entanto, as fotos da exploração de Vênus foram mantidas em segredo pela União Soviética até que um astronauta soviético as vazou. Outro segredo mantido pelos soviéticos foram os detalhes do programa de exploração de Marte. O sucesso da missão Venera inspirou os russos a aprofundar a exploração do cosmos, e assim, eles voltaram suas atenções para o planeta irmão da Terra, Marte. As missões a Marte foram uma série de missões lançadas pelo programa espacial soviético entre 1960 e 1973 para explorar o planeta vermelho. As naves dessas missões eram não tripuladas e consistiam tipicamente em sondas de pouso, orbitais e de passagem. O primeiro lançamento em 1969 foi um fracasso completo devido a falhas técnicas e de design. As sondas Marte 2 e Marte 3 eram espaçonaves idênticas lançadas com poucos dias de diferença. A Marte 2 foi lançada em 19 de maio de 1971, com um peso total de cerca de 4.000 kg. A Marte 3 foi lançada em 28 de maio de 1971, pesando o mesmo que o Marte 2. Essas naves foram projetadas para cobrir os 200 milhões de quilômetros entre Marte e a Terra. As sondas Venera soviéticas tinham características avançadas, incluindo cápsulas de pouso esféricas e sistemas de paraquedas, semelhantes às cápsulas espaciais atuais. Um aspecto notável foi a introdução pioneira dos rovers pela Rússia, um avanço significativo que precedeu esforços de países como os Estados Unidos e a China na exploração espacial. Na busca para conquistar Marte, os russos criaram o Rover Prop-M. Este aparelho espacial genial foi projetado para fazer observações que um astronauta faria se estivesse fisicamente presente. Com formato quadrado e pesando cerca de 5 kg, o rover foi projetado para navegar pela superfície marciana com facilidade, graças aos seus esquis especiais que proporcionavam um tipo de movimento de salto. Era uma verdadeira obra de engenhosidade, feita para navegar pelos terrenos acidentados de Marte. Os sistemas de detecção deste pequeno mestre podiam detectar qualquer pedra ou vala à frente e evitá-los completamente. Mas o fato mais interessante é que os soviéticos conseguiram projetar este robô para funcionar de forma autônoma já em 1971. O Rover Prop-M foi o primeiro dispositivo robótico de exploração, mas não era sem fio. Um cabo de cerca de 15 metros o conectava à cápsula de pouso. Devido às informações enviadas por este robô compacto, os soviéticos adquiriram conhecimentos abrangentes sobre a densidade, textura, composição e outras propriedades do solo de Marte. Eles teriam feito muito mais descobertas se apenas o rover tivesse durado um pouco mais, mas o Prop-M durou apenas cerca de 20 segundos. A espaçonave Marte 2 nunca conseguiu pousar, caindo lamentavelmente devido a uma falha em seus sistemas. Por outro lado, o Marte 3 realizou o pouso perfeitamente, tornando-se a primeira nave feita pelo homem a realizar um pouso suave e bem-sucedido em Marte. Isso foi um marco fenomenal para os russos, colocando-os mais uma vez na liderança da épica corrida de exploração espacial contra seu rival, os Estados Unidos. As missões Marte 2 e 3 foram gravadas na história como as missões pioneiras à superfície marciana. O Marte 3, assim como o 2, pesava cerca de 4.650 kg. Eles consistiam em duas partes principais, um orbitador e um módulo de pouso. O objetivo principal dessas naves espaciais era observar Marte tanto da órbita quanto de perto, em sua superfície. De imagens a dados sísmicos, as espaçonaves foram projetadas para obter o máximo de informações possível.
Para isso, foram pré-instalados com vários instrumentos, como espectrômetros ultravioleta, câmeras fotográficas, infravermelhos e magnetômetros. Os espectrômetros ultravioleta analisavam a atmosfera e o solo de Marte, enquanto os magnetômetros mediam a intensidade e a direção do campo magnético. Os radiômetros eram responsáveis por coletar dados sobre a pressão atmosférica e os níveis de vapor de água. Portanto, as Marte 2 e 3 eram naves muito sofisticadas, com tecnologia muito à frente de seu tempo. Essas duas espaçonaves tinham uma parte especial chamada Lander, projetada para sobreviver ao forte impacto na descida. Todo o conceito do sistema de pouso era fascinante. Primeiro, a sequência de pouso envolvia a implantação de um paraquedas especialmente adaptado para a atmosfera marciana, seguido da ativação de um conjunto de foguetes após um curto período para facilitar um pouso suave. Mas não demorou muito após o pouso do Marte 3 da União Soviética para que ele perdesse subitamente o contato com a base. No entanto, até este ponto, os soviéticos haviam adquirido um significativo conhecimento científico e avanço tecnológico, e mais ainda, haviam provado a vitória, então suas ambições não foram de forma alguma desencorajadas. Embora as missões marcianas da União Soviética possam ter sido motivadas pelo desejo de superar os Estados Unidos, havia também outra agenda. Os soviéticos também estavam buscando a resposta para um grande mistério: a existência de alienígenas em Marte. O rover marciano não estava apenas equipado para observar e analisar o solo e as condições climáticas. O rover também estava equipado para procurar sinais de formas de vida biológica. A espaçonave Marte 3 transmitiu a primeira imagem ao vivo de Marte, mas não havia muito o que ver. A imagem mostrava apenas um fundo cinza. Detectar um alienígena ou qualquer coisa a partir de tal imagem era praticamente impossível. No entanto, foi um avanço notável, e a União Soviética estava bastante orgulhosa. Mas aqui está a coisa chocante que aconteceu após o inspirador pouso marciano da União Soviética. O segredo foi revelado por um astronauta soviético. O Marte 3 ficou silencioso após cerca de 15 segundos do início de sua transmissão de dados para a Terra. Ninguém sabe o que causou a súbita interrupção da transmissão, mas o dispositivo nunca voltou a funcionar. E foi assim que o que teria sido uma missão esplêndida chegou a um fim abrupto. Muitas teorias foram especuladas sobre a causa desta súbita interrupção da transmissão. Alguns disseram que foi por causa de uma tempestade de poeira marciana na superfície. Mas outros grupos acreditam que uma entidade marciana deve ter feito algo para fazer o Marte 3 falhar, ou seja, alienígenas podem ter sido responsáveis por este grande contratempo. A perda de transmissão foi um revés, pois sem forma de comunicação, os cientistas na base não tinham como discernir o destino do Marte 3 ou seu rover. O rover Prop M deveria ser manipulado pelo braço especializado da espaçonave Marte 3, a qual estava amarrado. Foi projetado para se mover apenas no campo de visão das câmeras instaladas no Marte 3. Em teoria, este rover deveria pausar e realizar medições a cada 1,5 metro de deslocamento, mas, infelizmente, não conseguiu explorar uma extensa área da superfície de Marte. Apenas para você saber, os soviéticos nunca mencionaram os rovers Prop M nos relatórios oficiais. Na verdade, eles mantiveram isso em segredo por mais de 20 anos. Foi somente em 1990 que esse segredo vazou, e o mundo inteiro ficou sabendo que esses pequenos robôs foram implantados em Marte. Fontes também revelam que as espaçonaves Marte 6 e 7 também tinham rovers. Tudo isso faz você se perguntar se há mais detalhes que os soviéticos mantiveram em segredo do resto do mundo. Talvez algumas criaturas de outro mundo ou talvez um marciano. Marte é conhecido por suas características distintas e fenômenos como as grandes tempestades de poeira, que podem surgir repentinamente e durar semanas. Durante essas tempestades, a paisagem marciana muda dramaticamente, transformando-se de uma esfera vermelha pacífica em um mundo agitado e nebuloso. A topografia de Marte, combinada com suas condições atmosféricas, contribui significativamente para a ocorrência dessas tempestades de poeira, e a extensão da paisagem torna esses fenômenos ainda mais frequentes e intensos. Pouco antes do rover Marte 3 ficar em silêncio no rádio, a última coisa captada pelas câmeras foi um fundo cinza. É por isso que a maioria dos especialistas e cientistas na União Soviética acreditava que uma tempestade de poeira deve ter engolido o Marte 3 e levado à sua prematura destruição. Veja, a exploração espacial está sempre cheia de incertezas, mesmo depois de mapear toda a viagem e colocar tudo no lugar para garantir uma missão bem-sucedida. Não há garantia de que as coisas vão correr como planejado. Pegue o Marte 2, por exemplo. Possuía todos os requisitos para um pouso bem-sucedido, porém os sistemas de propulsão falharam em se ativar nos momentos finais, resultando em um acidente notável. Mesmo durante a famosa missão Apollo,
Algo semelhante aconteceu quando o módulo lunar falhou em fazer um pouso limpo. Se não fosse pelo pensamento rápido de Neil Armstrong em assumir o controle manual da nave, a missão Apollo poderia ter terminado tragicamente para os dois homens. Mas o lado bom de eventos como esses é que eles dão à comunidade científica uma oportunidade de aprender e evoluir tecnologicamente. Quando ocorrem falhas espaciais, os cientistas investigam para descobrir o que deu errado e depois pensam em como consertar o problema. É assim que a tecnologia de exploração espacial evoluiu ao longo dos anos. Após o contratempo do Marte 3, a União Soviética fez tudo o que podia durante as missões subsequentes para evitar tal evento. Nos anos de 2000 a 2010, as capacidades tecnológicas para a exploração espacial avançaram muito, fomentando um novo desejo entre os cientistas americanos de lançar sua missão a Marte. Assim, em 2005, a NASA lançou o Satélite de Reconhecimento de Marte, MRO, para explorar Marte. Esta sonda estava equipada com instrumentos de nova geração, como uma câmera de alta resolução tão nítida que podia capturar até os menores objetos na superfície marciana. A sonda espacial orbitava lentamente Marte, e um de seus principais objetivos era encontrar vestígios da espaçonave Marte 3, que havia pousado lá décadas antes, em 1971. Cientistas americanos, utilizando imagens e dados da Marte 3, empreenderam uma busca exaustiva para localizar a sonda soviética em Marte. Apesar das dificuldades devido ao tempo e às condições marcianas, foram surpreendidos quando o Mars Reconnaissance Orbiter identificou imagens de destroços que pareciam ser partes de uma nave espacial danificada. Nas fotos, um elemento particularmente notável era o paraquedas. É impressionante que tenha resistido ao longo dos anos. Perto do paraquedas, havia um objeto circular metálico, que muitos especialistas teorizaram ser o módulo de pouso da Marte 3. Além disso, identificaram uma área escura nas imediações, suspeitando ser o local exato do pouso. No entanto, mesmo com todas as informações nessas imagens, os pesquisadores não conseguiram determinar o que poderia ter causado o desligamento inesperado de Marte 3. Ainda assim, tudo isso era prova sólida de que a missão de Marte dos soviéticos não era uma farsa e que eles realmente tiveram sucesso. Assim, a NASA ajudou a provar a autenticidade da conquista da União Soviética. Sendo rivais de longa data dos russos, você poderia pensar que isso fomentaria outra rivalidade espacial, mas ao contrário, levou a uma parceria, a criação da Estação Espacial Internacional. Mas algo chocante aconteceu em 2020, quando um astronauta soviético compartilhou imagens de OVNI com o resto do mundo nas redes sociais. O cosmonauta russo, orbitando a Terra na estação espacial, estava gravando um vídeo das luzes do sul da Terra, um belo fenômeno espacial que os astrônomos chamam carinhosamente de Aurora Australis. A Aurora Australis, ou Luzes do Sul, é vista no céu noturno da Terra em lugares como Austrália, Antártica, Chile, Argentina e Nova Zelândia. A exibição sempre parece mágica, com uma mistura de luzes verdes e coloridas dançando no céu noturno. Do espaço, essas luzes ainda podem ser vistas, aparecendo como uma espécie de coroa acima da Terra. Este cosmonauta, chamado Ivan Wagner, estava desfrutando das auroras até que avistou algo mais se movendo em uma formação única. No vídeo você vê a borda curva da Terra, várias estrelas ao fundo e as auroras não tão visíveis. Mas, olhando atentamente à esquerda, você encontra um grupo de 4 ou 5 objetos com luzes brilhantes deslizando lentamente sobre a Terra a distâncias iguais uns dos outros. O breve vídeo durou apenas cerca de 1 minuto, mas o homem que o postou explicou que foi filmado em time-lapse. Em tempo real, esses objetos duraram cerca de 52 segundos. O vídeo enigmático rapidamente se tornou viral nas redes sociais, com muitas pessoas apoiando a opinião do cosmonauta de que se tratava, de fato, de OVNIs. A forma como os objetos apareceram e desapareceram misteriosamente, e sua configuração peculiar, são bastante parecidas com várias experiências relatadas de OVNIs ao longo dos anos. Contudo, a Estação Espacial Internacional não se pronunciou sobre o caso. De fato, não houve menções ao vídeo desde 2020, mesmo após Ivan Wagner ter enviado para análise. Mais uma vez, somos deixados com um mistério espacial em nossas mãos e sem respostas iminentes. Cenários como esses fazem você se perguntar o quanto essas agências de exploração espacial sabem que o resto do público não sabe. Por muito tempo, vimos agências como a NASA serem alvo de críticas e alegações de delatores sobre informações vazadas sobre alienígenas e OVNIs. Mas parece que outras agências espaciais também mantêm segredos sobre o cosmos longe do público. As missões soviéticas a Vênus e Marte resultaram em muitas descobertas sobre os planetas, mas nem todas as informações foram divulgadas. A missão Venera 13, por exemplo,
capturou fotos detalhadas de Vênus em 1982 e coletou dados que indicavam a presença de moléculas orgânicas, levantando a possibilidade de vida biológica. Isso levanta a questão de se poderia haver vida alienígena em Vênus, e se os soviéticos a encontraram. As respostas completas sobre essas missões ainda são incertas, mas há esperança de que mais informações sejam reveladas no futuro. Agora queremos saber a sua opinião sobre o assunto. O que você acha sobre esse vídeo que Ivan divulgou da estação espacial? Seriam apenas reflexos ou algum tipo de nave extraterrestre? Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.